Oi, turma! Vamos a mais uma videoaula hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento evolucionista. Ou seja, a gente vai falar sobre como as espécies se evoluíram, quais são as teorias que foram criadas acerca disso, e a gente vai conversar um pouquinho, tudo bem? Bom, primeiramente, o que acontece? Até o século XVIII era bem defendida a ideia do fixismo, tá? E que ideia era essa? O que isso queria dizer? O fixismo ele dizia que os indivíduos eles foram criados e eles não sofreram nenhum tipo de modificação através do tempo. Ou seja, eles apresentavam as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais. Ou seja, eles eram ali, vamos dizer assim, fixos, né? Eles não tiveram mudanças, tá? As características eram as mesmas desde de que eles surgiram até os dias atuais. Só que essa ideia ela foi caindo, né? Lá para o século, no início do século XIX, novos pensamentos ali em relação à origem e ao desenvolvimento dos seres vivos passaram a se estabelecer. E isso por conta de estudos científicos de animais, plantas, do solo e também dos fósseis, tá? Eu já vou explicar para vocês o que são fósseis. E aí, com esses novos pensamentos, surgiram o que a gente chama de teorias evolucionistas, que são essas teorias que explicam essas modificações que vão acontecendo durante o tempo. Ou seja, essa teoria evolucionista, ela defende que os organismos, eles sofrem modificações ao longo do tempo. Tudo bem? Ou seja, o pensamento evolucionista, de uma maneira geral, aqui pra gente recapitular, ele vai estar o quê? Baseado em estudos científicos dos seres vivos e dos seus fósseis. E também ele do solo, tá? E esse pensamento, ele considera que cada espécie vai passar por modificações ao longo do tempo, diferente do fixismo. Então, as teorias evolucionistas defendem isso, que vão haver modificações ao longo do tempo. Cada uma vai dar uma explicação para essas modificações, tudo bem? E a gente já vai ver isso. E essas modificações que vão ocorrer ao longo do tempo, elas não estão se relacionando ali às condições do ambiente de forma dinâmica. Tudo bem? E aí, só pra gente, que eu falei pra vocês, eu vou explicar o que são fósseis. Então, fósseis, eles são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas. É como se eles fossem moldes do corpo ou partes do corpo, como rastros e pegadas, tudo bem? E aí, com base nos fósseis, é que também surgiu essa ideia da modificação. O estudo dos fósseis permitiu isso, tá? E com essas modificações que a gente está conversando, que o pensamento evolucionista defende, que as teorias evolucionistas defendem, surgiriam novas espécies e outras espécies deixariam de existir, tá? E aí o que acontece? Compreender e explicar o pensamento evolutivo, né, envolve um longo e complexo processo dentro das ciências, englobando vários cientistas. Então a gente tem várias ideias que foram ali surgindo em relação a esse tipo de pensamento. Um dos primeiros registros desses estudos foi realizado em 1760, por um trabalho do naturalista francês Georges-Louis Leclerc, tá? O Conde de Buffon. E o que ele fez? Ele estudou os ossos de mamíferos, né? E ele chegou à conclusão de que eles apresentavam grandes semelhanças em diferentes aspectos, mesmo se eles vivessem em ambientes distintos, como terra e água. Então ele via semelhanças entre os diferentes mamíferos, tá? Entre os ossos dos diferentes mamíferos. Só que ele não conseguiu explicar o motivo dessas semelhanças e nem como elas se estabeleciam entre as espécies. Mas ele observou a existência dessas semelhanças independente do ambiente onde esses animais viviam. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem o braço de um ser humano aqui, a asa de um morcego e uma nadadeira de uma baleia. Ou seja, a gente tem ambientes de vida diferentes desses diferentes animais, certo? Então, o morcego, né, voa, a baleia nada, o homem anda, enfim. Vocês estão entendendo aqui que o ambiente de vida é diferente, certo? Mas eles têm o quê? Ossos em comum. Tá vendo, ó? O rádio, por exemplo. O rádio é esse azulzinho aqui, ó. Eu tenho rádio no ser humano, eu tenho rádio no morcego e eu tenho rádio na baleia. Tá? Então a gente tem ossos em comuns, ó. Eu tenho falanges no ser humano, falanges nos morcegos e falanges aqui nas nadadeiras da baleia, que são esses verdinhos, tudo bem, gente? Tranquilo? Então, analisando o esqueleto desses três mamíferos, né, do ser humano, do morcego e da baleia, a gente vê que mesmo vivendo em ambientes diferentes, eles têm o quê? Um conjunto de ossos ali semelhantes, tá? Que estão identificados aqui pela mesma cor. Tranquilo, gente? Então esse foi o estudo do Conde de Buffon, tudo bem?
E no que se baseia a teoria evolucionista, né? A gente está falando desse pensamento evolucionista que gerou essas teorias, e no que elas se baseiam? Bom, as teorias evolucionistas, elas afirmam que ocorrem mudanças nos organismos. Isso a gente já conversou, certo? E isso acontece ao longo dos milhares de anos no planeta aqui. E essas mudanças, elas vão poder ser vistas, por exemplo, nos fósseis de organismos, que hoje a gente já não encontra mais na Terra, mas que eles possuem grandes semelhanças com os organismos atuais. Ou seja, os fósseis são os animais que a gente, às vezes, nem tem mais hoje. Mas eles têm semelhanças com os organismos que a gente tem hoje. Tudo bem? E todas as teorias evolucionistas, elas que existem, elas falam dessa mesma mudança que ocorreu ao longo dos tempos, né, nos organismos. Mas elas vão se diferenciar só sobre a forma como essas mudanças ocorreram. E é isso que a gente vai ver. Dentre as teorias evolucionistas que existem, algumas elas vão merecer um destaque maior, que são as que a gente vai conversar. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o lamarquismo e o darwinismo. O neodarwinismo vai ser uma discussão para a nossa próxima aula. A gente vai focar nesses dois pontos aqui. Tudo bem? Então, vamos lá para a gente começar a conversar mais especificamente sobre isso. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os estudos de Lamarck, tá? Ou seja, a gente vai entrar ali no lamarquismo. Tudo bem? Então, gente, Lamarck ele foi considerado o primeiro naturalista a divulgar ideias relacionadas ao pensamento evolucionista. Tudo bem? Ele foi professor de zoologia e por meio dos estudos e da observação dos animais é que ele conseguiu ali afirmar que os organismos complexos se originavam progressivamente a partir de outros animais mais simples, ou seja, era uma evolução. Eles eram animais simples que foram se modificando ali progressivamente até chegarem nos organismos mais complexos. E tudo essas observações que ele fez foi com base ali nos estudos e nas observações dos animais. Porque ele era um professor de zoologia. Tudo bem? O que Lamarck defendia? Ele defendia que o clima, a temperatura, a altitude e outras características do ambiente iam influenciar nessas transformações que estavam acontecendo nos indivíduos de diferentes espécies. Isso tudo para garantir o quê? Sobrevivência, tá? Então a gente ia ter uma influência do ambiente, né? Que estaria atuando ali diretamente nas transformações que ocorreriam nos indivíduos de cada espécie. Isso tudo com o objetivo de quê? Garantir sobrevivência. Tudo bem? Para explicar a evolução, ele sugeriu duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. E agora a gente vai falar sobre cada uma delas individualmente. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei desenvolvida ali por Lamarck, tá? Que é a lei do uso e do desuso. O que essa lei quer dizer? Ela diz que o ambiente ele atua sobre os indivíduos, promovendo transformações de estruturas ou órgãos. E essas estruturas ou órgãos, elas podem crescer ou atrofiar de acordo com o uso. Ou seja, se eu tenho um organismo, um indivíduo, que utiliza muito uma determinada parte do corpo, né? Um determinado órgão, uma determinada estrutura ali do corpo. Essa parte do corpo, ela vai se desenvolver mais que as outras, tá? E aquelas partes que ele não usa, que ele não utiliza, vão atrofiar, tá? Então é isso. De acordo com o uso que eu dou para uma estrutura do meu corpo, para um órgão do meu corpo, ele vai ou se desenvolver, se eu uso muito, ou atrofiar, se eu não uso. Então isso é o que defendia ali a lei do uso e desuso de Lamarck, tá? E a outra lei que ele falou, que ele desenvolveu, foi a lei da herança dos caracteres adquiridos. O que essa lei quer dizer? Que essas alterações que são adquiridas durante a vida, pelo uso e pelo desuso de um determinado órgão ou estrutura, elas são passadas para os descendentes, ou seja, elas são herdadas, tudo bem? Elas são passadas de pai para filho ali. Tranquilo, gente? Vamos a um exemplo do que seria isso da lei do uso e desuso e de como isso se reflete aqui na lei da herança dos caracteres adquiridos. Vamos pegar aqui o exemplo das serpentes. As primeiras serpentes, elas tiveram pernas. E em determinado momento, essas pernas passaram a atrapalhar o deslocamento dessas serpentes, desses animais em locais apertados. Então eles pararam de usar as pernas, começaram a rastejar, para poder chegar nesses locais mais apertados. Então, com o desuso das pernas, essas pernas foram atrofiando até elas desaparecerem completamente. E aí, isso é o que diz o quê? A lei do uso e desuso. Então, essas pernas elas desapareceram completamente na geração atual de serpente. E essa característica de deixar de ter perna, ela é o quê? Herdada. Ela passa para os descendentes. E é isso que diz a lei dos caracteres adquiridos. Que as mudanças
adquiridas durante a vida pelo uso e desuso são passadas para os descendentes, são herdadas pelos descendentes. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Vamos olhar agora para os flamingos. Flamingos são aves aquáticas, certo? E acredita-se que antigamente elas teriam o quê? Elas tiveram o quê? Pernas curtas, tá? Mas para se alimentar, os flamingos eles acabavam molhando as penas. Então, como consequência do esforço que eles faziam um esforço muito grande para esticar as pernas, para que as penas deles não ficassem molhadas. E aí, por esse esforço de ficar esticando as pernas, essas pernas teriam se tornado o quê? Longas, como as pernas dos flamingos que a gente vê hoje. Então, isso é um exemplo de uso e desuso. Por tanto esticar, por tanto forçar aquela minha determinada estrutura, a perna do flamingo, né? Eles teriam desenvolvido pernas mais longas e isso foi sendo passado para as gerações. Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos continuar. As ideias de Lamarck, assim, elas tiveram um impacto muito grande, foram bastante discutidas na época. Mas a gente consegue identificar que algumas alterações corporais ali do uso e desuso não são hereditárias, né? Por quê? A gente viu que as características adquiridas, elas não podem ser transmitidas, porque elas não vão estar presentes aonde? Na nossa informação genética, no nosso genótipo, tá? Se eu adquiri ao longo do tempo, eu não alterei o meu genótipo. Então, como é que isso vai ser herdado, tá? Então, assim, os estudos do Lamarck não conseguiam explicar completamente esse processo evolutivo e a diversidade, mas deram uma boa base e foi bastante discutida acerca... as ideias dele foram bastante discutidas, tudo bem?